Meus irmãos, com a paz do Senhor. Amém. Eu confesso que esses dias eu fiquei um pouquinho sumido, né, por causa do trabalho que não acabou. E hoje, né, como eu falei, não, hoje eu vou ficar para descansar, eu estou com uma vontade de ir para a igreja hoje, vou aproveitar para descansar e ir para a igreja. Porque na verdade, se eu tivesse ido trabalhar, eu não conseguiria chegar aqui hoje, mas já prove Deus. Aí de tarde nos meus afazeres lá veio assim, uma palavra. Eu falei, eu vou pregar hoje? Aí, né, eu procurando ali com Deus, Deus me dá uma palavra para a tua igreja. E chegou até a mim assim, né, Isaías 43. Confesso aos irmãos que eu não me aprofundei muito, eu dei algumas passadas. E né, eu sei que Deus tem o melhor para cada um de nós. E Deus fala de muitas maneiras, das maneiras necessárias para cada um. Às vezes você ouve e entende de um jeito que é o necessário para você, outro ouve e entende do jeito que necessita. E assim Deus vai enchendo o coração de cada um conforme tem que ser. Eu vou estar fazendo uma leitura aqui. Eu vou ler até onde Deus colocou no meu coração. Então a igreja presta bem atenção nas palavras que estão escritas. Isaías capítulo 43, vamos lá. Mas agora, assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi. Chamei-te pelo teu nome. Tu és meu. Quando passares pelas águas, estarei contigo. E quando pelos rios, eles não te submergerão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Eita, agora já estou toda arrepiada, igreja. Quando eu, aleluia, porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate, a Etiópia será por ti, porquanto foste precioso aos meus olhos, também foste glorificado, e eu te amei, pelo que dei os homens por ti e os povos pela tua alma. Não temas, pois, porque estou contigo. Trarei a tua semente desde o Oriente e te juntarei desde o Ocidente. Tirei ao norte Dan e ao sul não retenhas. Trazei meus filhos de longe e minha filha das extremidades da terra. Aleluia. E todos os que são chamados pelo meu nome e os que criei para a minha glória, eu os formei. Sim, eu os fiz. Trazei o povo cego que tem olhos e os surdos que têm ouvidos. Todas as nações se congreguem e os povos se reúnam. Quem dentre eles pode anunciar isto e fazer-nos ouvir as coisas antigas? Apresentem as suas testemunhas para que se justifiquem e para que os testemunhos para que se justifiquem e para que se ouçam e para que se diga, verdade é. Vós sois minhas testemunhas, diz o Senhor, e o meu povo e o meu servo, que escolhi, para que saibais e creiais e entendais que eu sou o mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Eu sou o Senhor. Fora de mim não há Salvador. Amém, igreja? Aqui, se continuar aqui, vamos ler mais 2 versículos só para ficar bem lindo mesmo. Eu anunciei e eu salvei. Eu fiz ouvir e Deus estranho não houve entre vós, pois vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor. Eu sou Deus. Ainda, aleluia, aqui é o versículo chave. Ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos.
operando eu, quem impedirá? Aleluia. Vamos orar, Pai. Eis aí, Deus, a tua palavra. Muitas das vezes, ó Pai, lemos um versículo, ó Pai, que muitas das vezes nos leva, Senhor, até o horizonte, mediante a todo o acontecimento, ó Pai, que o Senhor tem para nos informar, para nos, ó Pai, nos fazer cada vez mais glorificar o Teu nome. Mas desta vez, ó Pai, aleluia, todas as letras, todas as palavras veio, ó Pai, em concordância, aquilo que precisamos, aquilo que somos, aquilo que necessitamos e aquilo que queremos, ó Pai. O Senhor é completo em nossas vidas, ó Pai. O Senhor, Pai, faz acontecer do jeito que o Senhor quer e não é do jeito do homem, não, Pai. E ainda assim, Pai, o homem consegue viver bem mediante, ó Pai, as tuas vontades. Aquilo que o Senhor já programou, decretou e oficializou, ó Pai, tem sido maravilhoso, Pai, para nós. O Senhor sabe o que é melhor para nós, ó Pai. O Senhor tem feito coisas maravilhosas e a tua palavra nos diz que o Senhor continua fazendo, porque o Senhor é o mesmo ontem, hoje e sempre. O Senhor não muda. Aleluia, glória a Deus. Glorificamos ao teu nome, ó Pai, por tudo quanto já tem feito em nossas vidas e pelo que ainda está fazendo. Pai, muito obrigado, Deus. Seja feita a tua vontade aqui, em todo lugar, em nome de Jesus. A igreja já diga amém. Oh, glória. Aleluia. Igreja, hoje eu falei com a minha esposa. A gente estava conversando, dá tempo de ir lá ainda fazer algum serviço. Eu falei para ela, não, eu estou com vontade de ir para a igreja hoje. Eu estou com vontade de ir para a igreja hoje. Eu senti no meu coração, porque todos sabem, desde quando eu trabalhava e não conseguia chegar aqui no horário, ainda chegava aqui no meio da pregação, no finalzinho, o horário que dava, porque igreja, quando nós estamos ligados com Deus, quando nós buscamos a Deus de todo o coração, nós sentimos falta desse ambiente, sabia? Eu quero dizer, igreja, que Deus, Ele fala comigo de uma maneira, talvez não é igual como fala com cada um dos irmãos. É certo que Deus cobra de cada um de maneira diferente e Deus trata com cada um de maneira diferente. Mas eu quero dizer que quando você busca ao Senhor de todo o teu coração, quando você inclina as tuas vontades para o Senhor, quando você determina que o Senhor é tudo na tua vida, a tua vida vai por caminhos diferentes. Já não é pelos caminhos que você quer, já não é assim, eu vou para onde eu quero, não. Porque se Deus não quiser que você vai, Ele vai te impedir e Ele vai te colocar no caminho que você tem que andar. Quando nós estamos no mundo, o mundo nos direciona. Vai para ali que é melhor, vai para lá que é mais divertido, vai para lá que tem graça, vai para ali que é assim. Quando nós andamos no caminho de Jesus, nós andamos para onde muitas das vezes há uma situação a qual você será usado. Sabia disso? Porque quando você anda no caminho do Senhor, Deus vai te direcionar para onde Ele quer. E se Deus está te direcionando para onde você quer, já não é mais tua vontade, é a vontade dEle. E se é a vontade dEle que está direcionando você, alguma coisa tem que acontecer. Porque a palavra do Senhor, quando ela é lançada, não volta vazia. Se Ele falar, meu filho, vai para a direita e não vai para a esquerda, algo naquela direita ali vai acontecer na tua vida. Uma, para você aprender e crescer em graça e conhecimento. Duas, para você ser usado e alguém receber do Senhor através da tua vida algo precioso. Porque a palavra do Senhor aqui em Isaías 43, aleluia. Muitos vão dizer, não, essa palavra é para Israel. Como está dizendo aqui, mas agora assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó. Vai falar de Jacó, vai falar de Israel. Não, se é Jacó e Israel, não é para nós. Vem cá, as promessas que estavam sobre eles não veio até nós? Não chegou a cada um de nós? Nós não estamos sobre as promessas sobre a cabeça de Abraão? Nós não estamos sobre as promessas desde lá do jardim que já começou, aleluia, lá em Adão e Eva? Então tudo que foi direcionado para eles está vindo para nós também. Nós somos vamos falar assim, nós aqui somos um pequeno povo que está dentro de um grande povo que foi anunciado a Abraão. Aleluia. Olha a areia do mar. Olha as estrelas do céu, você é um deles.
Você é um deles. Oh, glória, você pode, aleluia, contemplar essa visualização de que Deus olhou para você como uma estrela brilhante no céu. Você faz parte dessa grandiosa congregação a qual Cristo programou, e hoje você só está aqui, não é pelas suas próprias vontades. Ele até deixou você escolher, mas Ele te impulsionou a saber que aqui é o melhor lugar. Porque Deus, quando te direciona, eu vou falar, quem é que pela sua própria vontade estaria aqui dentro hoje? A carne se inclina para as vontades do mundo. Então, obviamente, a nossa carne vai dizer: eu estou cansado, eu quero estar em casa dormindo. Eu estou cansado, amanhã tenho que trabalhar, eu quero ir para casa descansar. Ah não, hoje eu estou nervoso, não quero ouvir o pregador pregar, não quero ouvir ninguém falar nada, vou ficar em casa. Não. Pode ser que muitas coisas passaram na tua vida no dia de hoje, mas no momento preciso, Deus, através do Espírito Santo, te impulsionou a vir para esta casa hoje, para ouvir o presbítero Fabiano de maneira nenhuma. Aí você foi impulsionado aqui a ouvir a palavra de Deus. Aleluia. Você foi impulsionado para uma coisa maior ainda do que isso, sabe qual foi? Aleluia, prestar um culto de louvor e adoração para Ele. Ninguém vem para a igreja para suas próprias vontades. Ninguém vem para a igreja só para olhar o pregador, para olhar o pastor, para olhar os louvores, não. Quando você sai da tua casa, o teu propósito é: eu estou indo adorar. E aquele que estiver lá para adorar, vai adorar comigo. E assim juntos fazemos um grande coral para adorar o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Igreja, eu quero te falar, aleluia, que Deus é maravilhoso. Olha só, Deus falou aqui comigo aqui em alguns versículos, só que, né, como eu falei, eu não consigo anotar nada, eu estava tentando focar o versículo, mas aqui Deus vai falar o seguinte: que Ele te protege, te guarda e te livra. Aleluia. O versículo vai falar aqui, ó, deixa eu tentar focar aqui para lembrar o que Deus me deu mais cedo, ó. Quando passares pelas águas, estarei contigo. E quando pelos rios, ele não te submergerá. Quando passares pelo fogo, não te queimará. Aleluia. Preste atenção, igreja, que Deus está falando que Ele é contigo na alegria e na tristeza, na dificuldade e na bonança. Ele está contigo em todo o tempo, em todo lugar. Agora eu vou lançar uma pergunta para a igreja: será que você está contigo, com Deus, em todo o tempo? Será que você está com Cristo em todo o tempo? Claro, obviamente, o dia tem 24 horas, dentro de 24 horas, você trabalha, você dorme, você se alegra, você se entristece, mas dentro desses momentos, você está lembrando de Deus. Dentro deste momento, você está colocando Deus na tua vida. Eu estou triste, Deus, olha aí minha tristeza, me ajuda. Você está feliz, Deus, olha como é que eu estou feliz, Deus, graças a Deus por essa alegria. Deus, eu estou passando por um problema muito difícil, me ajuda. Deus, que bênção é essa que o Senhor me deu? Tudo que acontece na nossa vida tem uma direção, e se você avaliar, a direção é Cristo. Estou triste, preciso da alegria que vem do Rei. Estou alegre, tenho que compartilhar minha alegria com o Rei. Estou com um problema, eu peço ajuda ao único que pode te ajudar, aleluia, e te fazer vencedor. Você foi vencedor, eu vou trazer à memória quem é que me ajudou a vencer. Aleluia. Tudo em nossa vida é Cristo, tudo que precisamos é Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Dentro desse parâmetro tem tudo o que você precisa e tudo o que você necessita. Dizem por aí, né, não está escrito, mas foi uma colocação bem colocada que eu trouxe para o meu coração e é bem legal. Naquele tempo existia o templo do Senhor e todos eram chamados para o templo para sacrificar. Por quê? Porque ali naquela época, através do sacrifício, você buscava o perdão. Mas dizem que ali não diz, é verdade, tem 3 portas de entrada. A primeira porta do átrio, ali onde entrava todo mundo, onde tinha o sacrifício, aleluia, oh glória, aleluia, liga o 10 aí, glória a Deus, aleluia.
Glorifica a igreja. Ainda que o som pare, eu não vou parar de louvar, nem de glorificar, nem de exaltar o nome do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aleluia. Glória a Deus. Diga o 5, por favor. Glória a Deus. Glória, glória, glória a Deus. Glorifica a igreja. A voz número 5. Aleluia, glória a Deus. Aí, olha que maravilha. Eita, Deus poderoso, hein? Aleluia, quem glorifica, aleluia, aleluia, você manda a glória para cima e a glória volta com um peso diferente, com um peso de suavidade, como Jesus disse, tomai o meu jugo, que é suave, que é, aleluia, que é leve, porque o jugo do mundo é pesado, ele te faz andar encurvado, mas quando você toma o jugo do Senhor, você pode até pisar nas nuvens, aleluia, porque Jesus te alivia, igreja. Aleluia, tem glórias e louvores em todo o tempo. Sabe o que eu fazia de vez em quando? No meio da rua, quando eu estava sozinho na rua, eu dava uns glória alto assim, aleluia, e ninguém entendia nada quem estava longe. Eu já teve momento também dentro da minha casa de eu dar glória alta assim do vizinho querer vir lá na minha casa. Aconteceu alguma coisa aí? O que está acontecendo? Eu quero dizer, igreja, que o que você faz para o Senhor é para o Senhor. E é Ele que te retribui, é Ele que te ajuda. Como eu estava colocando aqui no verso, aleluia 2, Deus estará contigo nos seus piores momentos, se você estiver com Ele. E nos seus melhores momentos, traga Ele para perto de você. Porque tem muitas pessoas que quando está bem, não lembra de Deus. Quando está bem, não lembra de orar, não lembra de glorificar, não lembra de ler a palavra, não lembra de jejuar, não lembra de fazer nada. Está tudo bem, está tudo bom. Mas quando está na prova, oh meu Deus, cadê você que não me ajuda? Oh meu Deus, me ajuda no meu problema. Oh meu Deus, você não está vendo o que está acontecendo comigo? Eu quero te dizer, igreja, que tudo que acontece na tua vida, seja bom ou seja ruim, é para a glória de Deus. Aleluia, não sei se eu vou achar aqui um versículo para provar isso que eu estou falando. Aleluia, olha, todos que são chamados pelo meu nome e os que criei, aleluia, pela minha glória. Você é de Cristo? Foi Deus que te formou. Aleluia. Você é de Cristo? Você foi chamado pelo Senhor. E outra, olha só, todos que são chamados pelo meu nome. Vocês entendem isso? Você já viu você passar na rua? Eu não vou dizer que todos recebem esta palavra, não. Infelizmente. Mas deveria ser positivamente. Porque você já viu quando você passa na rua, alguém fala assim: ô homem de Deus, como é que tá? Ô mulher de Deus, como é que tá? Se é de Deus, é chamado pelo nome. Aleluia. Ainda isso é uma alegria tremenda. Quando alguém enxerga em você a luz de Cristo. Quando alguém observa que você é um homem ou uma mulher de Deus. Quando alguém observa e enxerga a luz do Senhor em ti. Quando alguém vê através dos seus atos a presença do Senhor. Quando alguém enxerga Deus através das tuas palavras, dos teus atos, do teu caminhar, do teu falar, do teu agir. Igreja, Deus é maravilhoso, e se você foi chamado pelo nome dele, você tem que andar conforme ele quer que você ande. Aleluia. Trazendo não escândalo para a igreja, mas trazendo conhecimento, sabedoria para aqueles que te vê. Vai ali um grande homem de Deus. Por que me falaram isso? Será que aquela mulher foi assistir algum culto de Eliseu? Será? Talvez ela tenha ouvido uma pregação dele, talvez ela veio a saber que ele era um profeta, mas ela falou ali para o esposo dela: ó, vai ali um grande homem de Deus, vamos fazer aqui um quartinho para ele. Veja bem, que maravilha é, igreja, nós andarmos em comunhão com Cristo em todo o tempo, de forma que a palavra diz: somos rodeados por uma tão grande nuvem de testemunhas que tão de perto nos acendemos. Pensa só, essas pessoas que te olham todos os dias e elas poderem ver em você: você é uma mulher de Deus, você é uma mulher de Deus, você é um homem de Deus, você é um jovem de Deus, você é um jovem de Deus, você é uma mulher de Deus.
Pensa bem quão maravilhoso é você ouvir da boca de alguém, muitas das vezes nem cristão é, a pessoa te reconhecer e saber que você, aleluia, está levando um exemplo através do teu caminhar, do teu andar. Eu quero dizer, igreja, que tem muitas pregações que são sem palavras. O apóstolo Paulo, eita glória, desceu fresquinho agora. Em determinado momento da história, não havia ou não poderia as mulheres estar pregando no templo ou falar no templo. Mas existiam as mulheres que eram de Deus e lá o qual os maridos não eram. Qual é a palavra do apóstolo Paulo para elas? Preguem para os teus maridos, mas não com palavras. Prega com ações. Seu modo de vestir, seu modo de falar, seu modo de andar, seu modo de caminhar. Seja exemplo. Se as mulheres não poderiam pregar naquele tempo e nem poderiam falar, como é que elas ganhavam seus maridos para Deus? Responde você no teu coração, não precisa falar. Através dos seus atos, através das suas palavras. Não talvez pregar porque não podia pregar, mas através ali do agir, do andar. Eu quero dizer, igreja, ainda que você não tenha uma oportunidade de pregar aqui em cima, ainda que você talvez não receba esta oportunidade porque você talvez não tenha a convicção ou a confiança de estar pregando aqui em cima. Aleluia. Mas o teu andar lá fora, o teu caminhar lá fora, as tuas palavras lá fora, o jeito de você andar, o jeito de você se expressar, é uma pregação para muitas pessoas. Eu quero dizer que muitas pessoas trazem escândalo para a igreja. Tomem cuidado, porque a palavra diz: ai, por quem vier o escândalo. É por quem faz e por quem traz, né? Então temos que tomar cuidado. Não podemos escandalizar o Evangelho. Por isso Deus fala que nós venhamos a ser imitadores de Cristo, como Paulo diz. Sejais meus imitadores como eu sou de Cristo. Não é para você imitar Paulo, é para você imitar ele por ele ser um imitador de Cristo. E o que Cristo faria nos dias de hoje? Vamos analisar isso. Eita glória. Se Cristo andasse pela rua hoje, como ele andaria? Como ele falaria? Como ele se expressaria? Será que ele ajudaria todos que tivessem o seu caminho? Ou ele passaria direto? Será que ele estaria pregando a quem ele via que tem necessidade? Ou ele vai falar: não, deixa que esse daí, que o outro vai pregar para ele? Você já viu quando a palavra diz assim, ide, pregai o evangelho a toda criatura. Se ele ouvir, decrete, aleluia, você vai ganhar uma alma, pastor. Veja bem que Deus colocou isso em nossas mãos. E Jesus fez esse papel e com excelência. Ele veio, pregou o evangelho durante 3 anos e 6 meses. E no final ainda, para garantir nossa salvação, ele ainda foi levado para a cruz. Cristo não foi para a cruz pelos pecados dele, não, Deus. Cristo foi para a cruz pelos nossos pecados. Cristo, ele teve que ir para a cruz para levar, porque o castigo que estava sobre nós, ele recebeu tudo. Dizem que o sangue que saiu do suor dele, lá no monte, quando ele estava orando, seria o suficiente para perdoar o pecado de toda a nação. Porque diz a palavra: sem derramamento de sangue, não há remissão de pecados. Então o sangue precioso de Cristo, que desceu daquele monte através do suor, seria o necessário. Mas, aleluia, Jesus não queria só remir de qualquer maneira assim os nossos pecados. Deus me perdoe a colocação, não é que seja de qualquer maneira, mas houve a necessidade de ele simplesmente ser o sacrifício que não simplesmente encobre o nosso pecado, mas o sacrifício que perdoava completamente o nosso pecado. Hoje, se temos ainda a esperança da salvação, é porque Cristo morreu na cruz do Calvário. Ele se fez maldição por mim e por ti.
Muitos não entendem por que Jesus se fez maldito, porque a palavra na lei dizia: todo aquele que morre no madeiro é maldito. Maldito todo aquele que morre no madeiro. E Deus se fez maldição por mim e por você. E muitos de nós não entendemos isso. E andamos de qualquer maneira, falamos de qualquer maneira, nos expressamos de qualquer maneira. E aí eu te pergunto, sem resposta, não me responda: será que a nossa caminhada, pergunta para você mesmo, será que a minha caminhada está agradando a Deus? Aleluia. Será que as minhas palavras estão agradando a Deus? Será que a minha forma de andar está agradando a Deus? Será que a minha forma de falar está agradando a Deus? Aleluia. Tem um versículo aqui que me chamou a atenção. Aleluia. Não sei se eu vou lembrar onde que está. Aleluia. Glória, glória a Deus. Era só para dar mais ênfase a isso que eu estou falando aqui agora. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Depois vocês lerem lá, vocês vão ver que tudo que está sendo colocado aqui está na direção da palavra. Jesus, Ele te ensina. Jesus, Ele vai te dar a segurança em seus momentos que você precisa. Jesus vai te dar as respostas no momento que você tem pergunta. Jesus vai te abençoar no momento necessário de uma bênção. Ah, eu estou precisando de algo a mais. Você está tendo o que é suficiente? Amém. Se Deus quiser te abençoar, amém também. Mas se precisar, se não precisar, por que talvez não, né? Eu estou querendo dizer que às vezes a gente quer mais do que precisa. E Deus está falando assim: olha, isso daí você pode conseguir com o seu próprio esforço. Porque o que é, aleluia, possível para os homens, é a palavra que diz. Os homens têm que correr atrás. Por exemplo, eu preciso de alimento físico e sólido e líquido, né? Água, comida. Eu posso conseguir isso através do meu trabalho. Então, se aos homens é possível para mim trabalhar, é possível para mim conseguir dinheiro para comprar as coisas que eu preciso, é possível. Agora, se algo que é impossível para os homens, por exemplo, uma enfermidade que é impossível para os homens curar, aí é possível para Deus. Aleluia. Ainda que eu vou colocar algo assim, entenda com todo o seu entendimento. Ainda que você tenha uma enfermidade tal que só Deus possa curar, não também entenda que Ele vai te curar também. Porque Eliseu morreu da doença que ele tinha. E olha que ele curou muitas pessoas. Mas a própria enfermidade dele não foi curada. Nem através da vida dele, nem por Deus. Então, tem enfermidade, aleluia, que Deus vai curar. Tem enfermidade que Deus vai deixar ali, porque não vai te impedir necessariamente de você perder a tua salvação ou de fazer aquilo que você tem que fazer. Deu para entender? Por exemplo, eu tenho uma enfermidade no meu corpo. Eu tenho tendinite no braço. Olha, me atrapalha muito, mas não me impede de trabalhar. Eu venho cheio de dor, tá doendo, tá? Mas dá para não trabalhar. Então eu vou fazer o quê? Não vou trabalhar porque minha tendinite está doendo. Não, velho, tem que trabalhar, filho. Agora, a hora que o braço parar de se mover, aí é Deus que tem que entrar no processo. Porque se o braço parar de se mexer, ainda tem outro. Glória a Deus. Tem a perna, né? Se não der, olha, irmãos, eu quero dizer para os irmãos, as pessoas se limitam muito. Eu quero dizer para cada um que está aqui dentro, você é uma joia rara na mão do Senhor. Começa por aí. Você é preciosíssimo para o Senhor. Pega essa daí. Tudo o que você tem na tua vida, ainda que você pensa que, pô, isso daqui eu não sei, tudo na tua vida dá para fazer o que você quer, assim, o que você precisa. Eu vou tentar trazer aqui através de uma experiência que eu vi ontem ou hoje. Eu estava vendo um vídeo, eu não estava entendendo direito até começar um homem jogando caixa de, acho que é laranja ou alguma fruta para cima do caminhão e um cara lá perto dele. Aí daqui a pouco o cara chegou, pegou no braço dele assim, foi levando ele. Aí peraí, é cego. Já entendi que o cara era cego. Aí o cara foi até o outro
Ele, o cego, baixou, pegou um balde, encheu de fruta ali, não lembro qual era a fruta que é, botou no ombro e ficou com a mão assim. Enquanto o outro que tinha visto foi lá, encheu o balde também, encostou nele só, ele já pegou na mão e foi junto até o caminhão. Chegou no caminhão ali, ele já pegou e já jogou para cima já, e o outro jogou enquanto ele esperava o cara voltar, encostar nele de novo, e ele fazendo isso. Veja bem, o cego, irmãos. Aí vou mais profundo. Eu vi pouco tempo agora um deficiente de perna, com a sua muleta. Eu acho que ele também não tinha um braço. Ele com só uma perna só, ele indo até o maceiro, pegando massa e voltando até onde tinha que levar, sem perna, sem braço. E nós com 2 braços, com 2 pernas, reclamando de muita coisa. Quando a pessoa ainda faz assim, abre a geladeira e fala assim, poxa, não tem nada para comer. Tomara que não seja por outro motivo, né? Mas se é por quê? Porque você não quer ir trabalhar? Você não quer correr atrás do seu ganha-pão? Aí, irmãos, não é com Deus não, tá? É com você. A palavra vai dizer assim, ó. Antes, trabalhar dia e noite para não ser pesado para o seu próximo. Então, se você tem saúde, vai trabalhar. Mas trabalha com alegria para o Senhor. Porque a palavra do Senhor vai falar também, aleluia, que até no trabalho você dá exemplo para o Senhor através da sua vida. Tudo que você faz, tudo que você faz é um exemplo para alguém lá fora. Você sabia disso? Tudo. A sua forma de agir, de trabalhar, de se expressar, tudo isso vai, aleluia, às vezes você está pregando e você nem sabe que você está pregando, você sabia disso? É só a pessoa que te observa e vai falar, olha, aquela ali é uma mulher de Deus mesmo, hein? Aquela ali, poxa, olha, eu nem conheço, mas eu vejo. Ela vai para a igreja e volta. De vez em quando eu passo na igreja, ela está louvando lá. Ou então tá ali, a irmã ali, Marlúcia ali, né? De vez em quando passa aqui na igreja, está ali ajudando nos afazeres da igreja, está limpando a igreja. Quando ora, né? Uma oração também maravilhosa. E assim, irmãos, nós vamos sendo exemplo para o reino de Deus. Eu quero dizer, igreja, para finalizar, não vou me estender muito, que a palavra vai dizer no versículo 13: ainda antes que houvesse dia, eu sou. Ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Eu quero trazer aqui uma colocação neste versículo. Todo mundo que lê este versículo, que versículo maravilhoso, que versículo poderoso, não é? Mas olha só, ainda antes que houvesse dia, eu sou. Deus está falando assim, ó. Antes que o mundo foi criado, eu já existi. Entende? Então isso aí ele está mostrando, olha o meu poder. Antes que houvesse dia, antes que o sol fosse formasse, antes que a terra fosse formasse, antes que o homem fosse formasse, ele já existia. Aleluia. Vamos lá. E ninguém há que possa escapar das minhas mãos. Entenda isso que eu vou falar? Isso é sério. Davi. Quem foi Davi? Um homem segundo o coração de Deus. Fazia aquilo que Deus queria ali nas guerras. Operava muitas das maravilhas que Deus, nós temos ele como uma referência de várias coisas, né? Várias ações dele são referências para nós. Mas ele pecou. Ele pecou. Aqui, ó. Ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Ninguém fez Davi escapar da mão de Deus. Ele sofreu. Ainda que o povo sofreu mais do que ele. Ainda que o povo sofreu mais do que ele. Mas ele teve sua parcela de sofrimento também. Deus não tirou a mão. Até que houve um momento certo, a qual ele foi lá no campo de Araúna, né? E sacrificou, e outra, não de graça. Veja bem, se você cair na mão do Senhor, cuidado, cuidado. Porque aquele que cai na mão do Senhor, Davi falou assim, depois que o profeta falou, escolhe qual é a sua sentença.
sofrer enfermidades e coisas do tipo, ser assolado pelos midianitas. A outra eu esqueci no momento. Me perdoe. Vai lá ler um pouquinho lá também, para lembrar. São 3, se eu não me engano, que ele colocou. Era sofrer na mão dos midianitas. Tem uma outra lá que eu não lembro. E as enfermidades. Davi falou assim: caia eu na mão do Senhor, porque a mão do Senhor, as misericórdias dele são infinitas. Mas as misericórdias são infinitas, mas muitos morreram por isso. Muitos padeceram e muitos sofreram por isso. Então, cuidado para não cair nas mãos do Senhor com o erro, aleluia, que não venha nunca chegar em nossas vidas. Cuidado com as palavras, cuidado com como você anda. De repente, Deus quer salvar uma multidão através da tua vida. Deus quer você ali, ou não, você que vai fazer isso aqui que eu quero. E você vai lá e se retém e não faz o que Deus quer. Então pensa, você pode cair na mão do Senhor. Fazer ou falar coisas que não é do agrado de Deus, você pode cair na mão do Senhor. Então, igreja, cuidado. Aleluia. Vamos lá. Deus ainda vai completar aqui, ó. O profeta vai dizer, ó: operando eu, quem me impedirá? Eu quero dizer, para finalizar, as promessas que Deus tem na tua vida, ninguém pode tirar, ninguém pode matar, ninguém pode destruir, ninguém pode te roubar. Sabe quem é a única pessoa que pode roubar uma bênção na tua vida? Você. Você é a única pessoa que pode tirar a bênção da tua mão se Deus tiver decretado. Por quê? Se Deus decretou a minha bênção e eu não obedecer, eu estou tirando a bênção da minha mão. Se Deus decretou e eu não estou sendo obediente, eu estou perdendo a minha bênção. Se Deus decretou e eu não estou fazendo conforme Deus quer, eu estou perdendo a minha bênção. Então, mais uma vez eu vou dizer, a tua salvação está na palma da tua mão. Ou você segura com toda a tua força e fala: peraí, a minha salvação está guardada, ou você deixa ela. E aí, né, eu não vou dizer não, se você largar a tua salvação, nem Deus vai ter misericórdia de você. A não ser que você ainda haja tempo na tua vida para você se arrepender e voltar para o Senhor. Porque se você não quiser a salvação, Deus é até poderoso para falar: não, você vai ser salvo sim e acabou. Quem sabe é Ele. Mas mediante a palavra, se você não obedecer, e se você não quiser a salvação do Senhor, eu ia falar só Deus para ter misericórdia de você, né? Mas se você mesmo não tem misericórdia de você, quanto mais Deus. Amém, igreja? Então, igreja, eu não vou me prolongar muito. Eu quero dizer que Deus é bom. Ele pode fazer aquilo que você precisa. E de uma maneira tremenda e poderosa. Mas para Deus agir na tua vida, tem um porém. Primeiro, você tem que reconhecer Jesus Cristo como o único suficiente Salvador da tua vida. Você tem que crer que Deus enviou o seu único Filho ao qual morreu na cruz pelos nossos pecados. Temos que entender e aceitar que a obra que Jesus veio fazer na terra foi perfeita. Porque a palavra vai dizer, lembra lá na Santa Ceia, esse é o novo evangelho no meu sangue, o evangelho de Jesus Cristo, através do sangue, ao qual teve ação efetiva após a sua morte. Jesus morreu, o seu testamento se tornou válido, e agora nós estamos pela graça, através da morte do nosso Senhor Jesus Cristo, a qual nem o inferno pôde segurar, e ressuscitou no terceiro dia, e hoje está nos céus, olhando por nós e nos ajudando até o dia de hoje. E até o dia da sua vinda, como ele mesmo disse: eu vou para o Pai, mas não vos deixarei órfão. Enviarei um Consolador que estará contigo todos os dias até o último dia da sua vida. Um Pai tremendo e poderoso, aleluia, que Ele não nos deixa órfão. Ele está com cada um de nós nos ajudando em todos os momentos de nossa vida.
Ainda que você pense, eu estou me sentindo tão só. Não, olha para o céu e entenda que lá de cima Deus está te olhando e te ajudando através do Espírito Santo de Deus. Sinta dentro de você, aleluia, o fogo do Espírito Santo, o amor de Deus e tudo quanto Deus tem para cada um de nós. Igreja, Deus é maravilhoso. Tenha isso em tua mente. Tudo que Deus faz é maravilhoso. Tudo que Deus faz é tremendo. Tudo que Deus quer é que você viva uma vida de obediência assim, mais feliz na presença do Senhor. Amém, igreja? E assim, aleluia. Eu quero te falar, jovem, qual é a sua direção hoje? Vamos, você já está na presença de Deus? Quer voltar para Cristo hoje? Ainda não, jovem, mas que Deus venha ter misericórdia de você. Porque a palavra de Deus diz que enquanto há fôlego de vida é esperança. Amém? E eu quero fazer uma outra pergunta, mediante a palavra que foi pregada. Alguém quer se consertar com Cristo? Igreja, pastor, ao meu coração, eu estava percebendo alguma coisa, que nós somos cristãos. Mas isso não nos impede de errar algumas vezes. Às vezes nós falamos palavras que desagradam alguém. E quando nós sabemos que falamos, nós temos que nos pronunciar. Às vezes nós somos rude de alguma forma. E isso nos impede a receber de Deus o perdão. Você sabia disso? Então eu quero dizer, se você tem alguma mágoa no coração, não que você tenha que vir aqui para reclamar. Não, você não tem que reclamar não. Você tem que vir aqui se você tiver com o coração perdoador. Deu para entender? Então, tipo assim, chegar e falar assim: igreja, eu quero pedir perdão à igreja se eu falei alguma palavra que desagradou alguém, se eu fiz alguma ação que deixou alguém triste, se eu fiz algo que entristeceu o coração de alguém. Deu para entender? Se alguém se sentir aqui, esse é o momento. E eu não vou perguntar de novo: tem alguém? Não? Amém. Que Deus continue abençoando a igreja em nome de Jesus, e agradeço a oportunidade.